Filmes de terror, muitas das vezes servem para trazer à tona nossos medos mais profundos do desconhecido, trazendo ao mundo histórias sobre fantasmas, espíritos e demônios. Como veremos nesse vídeo, algumas destas produções também foram atormentadas pela estranheza e por acontecimentos inexplicáveis na vida real. As filmagens difíceis muitas vezes parecem começar com o material de origem, como se o que está sendo retratado nestes filmes fosse tão perturbador que ninguém envolvido pudesse escapar do mal dessas histórias. Além disso, muitos desses filmes são baseados em histórias verdadeiras. Desde o filme O Exorcista, que é inspirado por um dos poucos exorcismos reais confirmados pela Igreja Católica, até o filme Invocação do Mal, que embeleza as experiências dos investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren. Não é de se admirar que os sets de filmagem tenham sido manchados com energia pesada e negativa. Quer você acredite ou não no sobrenatural, é difícil argumentar que os filmes dessa lista não foram amaldiçoados, no mínimo. Veja agora quais são os 10 filmes mais amaldiçoados do mundo. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para que possamos continuar a fazer mais vídeos como esse diariamente. Número 10, O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary foi baseado no romance escrito por Ira Levin e lançado em 1968, e fez um grande sucesso na época. Foi a estreia americana de Roman Polanski e o estabeleceu como um dos cineastas mais inovadores da época, além de cimentar o status de estrela de cinema da atriz Mia Farrow. Entretanto, a produção do filme também foi atormentada por vários acidentes entre o elenco e a equipe de filmagem, com o acontecimento de mortes estranhas e trágicas. Em uma festa, o compositor do filme, Krzysztof Komeda, caiu da encosta de uma montanha e entrou em um coma do qual nunca se recuperou, semelhante às ações que as bruxas fazem no romance para se livrar da amiga de Rosemary. Depois, há também a história de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Tate fez várias audições para o papel de Rosemary, que acabou indo para Mia Farrow. Ela faz uma aparição de fundo em uma das cenas do filme. Enquanto o filme ainda estava nos cinemas, Tate foi morta em sua casa por seguidores de Charles Manson. Naquela época, ela ainda estava grávida. Todos estes eventos alimentaram o medo e o interesse do público, dando ao filme uma popularidade e uma reputação infame. O próprio Levin, autor da obra, disse que tinha sentimentos mistos sobre o filme, afirmando que, embora tivesse lhe dado acesso a círculos literários exclusivos, também ajudou a popularizar o ocultismo e o satanismo. Número 9, O Exorcista. O Exorcista é um dos filmes de terror mais reverenciados da história do cinema, um filme que mesmo os que não são fãs do gênero não podem deixar de admirar. Ao ser lançado em 1973, O Exorcista provocou uma saída em massa do cinema, fez as pessoas desmaiarem no meio da sessão e, no que deve ser a melhor estratégia de marketing do planeta, viu os funcionários do cinema distribuírem sacos de vômito para os membros da plateia. O set de filmagens de O Exorcista foi atormentado por ferimentos inexplicáveis, incluindo um que afetou a própria Linda Blair, atriz que interpretou a menina possuída. A lesão ocorreu em uma cena a qual Regan está no meio de sua possessão demoníaca. Blair estava levitando com a ajuda de um equipamento que a mantinha amarrada à cama em movimento. Em uma das tomadas, o laço foi desfeito. Ela fraturou a coluna vertebral nessa cena. Além dos ferimentos, houve também um incêndio que queimou a maior parte do cenário, mas que misteriosamente deixou o quarto de Regan intocado. As coisas também não pararam uma vez que o filme estreou. Um membro do público processou a Warner Bros. Depois que ele desmaiou durante uma exibição, caiu de sua cadeira e quebrou sua mandíbula. Número 8, A Profecia. Lançado em 1976, o filme pegou carona no sucesso de O Exorcista, outro filme que visava especificamente os medos católicos. Durante a produção desse filme, coisas assustadoras aconteceram. A produção de A Profecia foi controversa desde o início. O executivo Bob Munger, que apresentou a história original, alertou ao produtor sobre os perigos de se fazer um filme como este. Ele disse: se a maior arma do diabo é ser invisível e você vai fazer algo que vai tirar sua invisibilidade para milhões de pessoas, ele com certeza não vai querer que isso aconteça. Durante a produção, uma tragédia aconteceu. O filho do ator principal Gregory Peck se matou, e enquanto ele estava voando para Londres para interpretar o papel, seu avião foi atingido por um raio. Mark Neufeld, um dos executivos do filme, também disse que seu avião foi atingido por um raio quando estava voando para Los Angeles.
Histórias como esta continuaram a atormentar a produção, resultando na morte de um treinador de animais no set e no envolvimento de um artista de efeitos especiais em um acidente de carro fatal, que lembrou uma das cenas do filme. Em uma placa no local do acidente estava escrito: Homem, 66,6 km, que é o nome do filme em inglês e o número da besta 666. Número 7, Poltergeist. Ao deixarmos para trás os filmes de terror dos anos 70, rapidamente encontramos o filme Poltergeist, lançado em 1982. Este clássico de terror segue os Freelings enquanto eles lutam contra uma assombração depois que sua filha mais nova é raptada por espíritos que se comunicavam com ela através do aparelho de TV da família. Entre as tragédias que envolvem Poltergeist, a mais marcante é o alto número de mortes associadas ao filme e suas sequências. 4 membros do elenco morreram durante ou depois de trabalhar em um filme Poltergeist: Heather O'Rourke, a menina que serviu como rosto da série, Dominique Dunne, Julian Beck e Will Sampson. Outras coisas assustadoras aconteceram no set, incluindo um rumor de que esqueletos humanos reais foram usados para a icônica cena da piscina, e que um exorcismo foi conduzido no set após as filmagens. Número 6, Além da Imaginação. Uma das tragédias mais horríveis da história de Hollywood ocorreu ao filmar a adaptação cinematográfica de Além da Imaginação, quando Vic Morrow foi morto ao lado de 2 atores infantis em um acidente horrível e completamente evitável. Além da Imaginação apresentou 4 histórias, cada uma adaptada por um diretor diferente: Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller e John Landis. Para a cena que resultou na morte dos atores, Landis estava filmando uma tomada com muitas explosões. Segundo consta, a atitude de Landis no set foi ditatorial e assustou alguns dos membros da equipe. No filme, um racista interpretado por Morrow viaja através do tempo e deve resgatar 2 crianças vietnamitas de soldados americanos. Em meio ao caos, o piloto que manuseava o helicóptero no set perdeu o controle da aeronave, matando os 3 atores, mudando para sempre a carreira de Landis e desencadeando uma variedade de processos contra o estúdio e o diretor. Enquanto a tragédia permanece como um dos grandes marcos nas histórias de terror de Hollywood, ela forçou a indústria cinematográfica a dar mais importância à segurança em seus sets de filmagem, levando à criação de empregos de gerenciamento de risco e novas regras para o uso de armas, aviões, pirotecnia e muito mais. Número 5, O Corvo. Embora não seja estritamente um filme de terror, O Corvo é um filme macabro, gótico e de super-herói que foi fortemente influenciado pelos clássicos do horror. É também uma das produções mais trágicas de Hollywood até hoje. Dirigido por Alex Proyas e lançado em 1994, O Corvo é uma adaptação de quadrinhos estrelada por Brandon Lee, filho de Bruce Lee, como Eric Draven, um homem que é assassinado ao lado de sua noiva por um grupo de membros de uma gangue logo antes do Halloween. Algum tempo depois, um corvo com poderes místicos traz Eric de volta dos mortos, preparando o palco para sua vingança contra aqueles que o assassinaram. O Corvo teve uma produção lenta e difícil. Durante a pré-produção, uma figura misteriosa ligou e deixou uma mensagem de voz pedindo que a produção do filme parasse. Isto foi seguido de múltiplas tragédias. Um eletricista foi gravemente queimado e outros foram feridos. Em seguida, Lee morreu quando a produção estava terminando as filmagens. Ele levou um tiro fatal quando fazia uma das cenas. Como o filme estava atrasado na produção, a pessoa responsável pela segurança das armas não estava por perto para supervisionar a cena, e não foi capaz de garantir que todos os adereços estivessem seguros para uso. As cenas de Lee foram completadas usando uma mistura de dublês e CGI revolucionários para a época, mas o filme manteve esse legado pesado e triste, o que se tornou impossível de se separar da própria história. Número 4, O Exorcismo de Emily Rose. Está gostando do vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante para que continuemos a fazer mais vídeos como esse todos os dias. Contamos com a sua ajuda. Lançado em 2005, O Exorcismo de Emily Rose é um filme híbrido interessante. É parte filme de terror e parte drama, resultando em algo que consegue se destacar em meio ao subgênero do exorcismo, que se baseia principalmente em sustos e contorções de rosto assustadoras. Baseado em uma história verdadeira, O Exorcismo de Emily Rose segue Erin, uma advogada agnóstica encarregada de defender um padre que foi acusado de homicídio após conduzir um exorcismo que resultou na morte de Emily Rose. O filme segue 2 histórias distintas: o presente, que envolve o drama jurídico, e o passado, que retrata o exorcismo em questão, e apresenta o desempenho cativante de Jennifer Carpenter, como a garota possuída.
De acordo com Carpenter, seu rádio se ligava em horários aleatórios durante a noite enquanto ela estava filmando o filme. O diretor, Scott Derrickson, confirmou este rumor e disse que isto também ocorreu com outros envolvidos na obra. Além disso, o rádio de Laura Linney se ligava sozinho à noite, até 3 vezes durante a produção do filme. Número 3. Hóspedes Indesejados. Hóspedes Indesejados, lançado em 2011, conta a história de 2 hoteleiros da Nova Inglaterra que, ao lerem um livro de histórias de assombrações, despertam uma presença maligna e perigosa. Curiosamente, o diretor decidiu fazer o filme depois de ouvir que o hotel onde sua equipe ficou enquanto filmava seu filme anterior, A Casa do Diabo, era assombrado. Enquanto West, o diretor, disse ser cético e não acreditar em fantasmas, ele e o elenco viverão no hotel durante as filmagens, e testemunharam algumas portas abrindo e fechando e TVs ligando e desligando sozinhas. Ele também mencionou que todos que estavam dormindo lá tinham sonhos muito vividos. Sarah Paxton, a estrela do filme, disse que à noite sua porta também se abria sozinha violentamente fazendo um barulho estrondoso. Número 2. Invocação do Mal. A saga Invocação do Mal gerou todo um universo interligado de filmes de terror, muitos dos quais estão entre os melhores do gênero. O filme original, lançado em 2013 e dirigido por James Wan, é uma reinterpretação estilística e aterrorizante de uma história verdadeira, seguindo os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, Patrick Wilson e Vera Farmiga, enquanto eles investigam a Casa dos Perrons, onde há uma presença sobrenatural que começa a ganhar força de forma perturbadora. A história dos Perrons afetou profundamente todos os envolvidos nela, desde os próprios Warrens até o elenco e a equipe do filme. Segundo Farmiga, enquanto filmava, ela se encontrava acordando entre 3 e 4 da manhã todas as noites. Esta hora está muito associada a espíritos e ao diabo. Farmiga também relatou ter encontrado marcas de garras, primeiro na tela de seu computador e depois em sua perna. Embora o filme nunca tenha interrompido a produção, as experiências foram estranhas o suficiente para que a equipe por trás de Invocação do Mal 2 contratasse um padre para abençoar o set antes do início das filmagens. Se há algo a ser aprendido com tudo isso, é que, ao retratar o paranormal, nunca se está muito seguro. Número 1. Annabelle, De Volta pra Casa. Outro filme do universo de Invocação do Mal, Annabelle, De Volta pra Casa, foi outra produção aparentemente amaldiçoada. Em uma entrevista, Grace, a atriz que interpretou a filha dos Warren no filme, falou sobre suas experiências nas filmagens, que incluiu portas abrindo e fechando e figuras macabras que ela viu no local. Ela disse: "Quando todos nós estávamos no set juntos pela primeira vez, as luzes se apagaram e nós nos olhamos e perguntamos: Annabelle, você está aí?" Então, as luzes voltaram a se acender e meu nariz estava sangrando muito. Acontece às vezes por causa das alergias, mas não tão pesado. Assim que saí para pegar um lenço de papel, ele parou de sangrar. As notas de produção também afirmam que um banco de piano se movia sozinho, sem explicação. Obrigado por assistir. Estes foram os 10 filmes mais amaldiçoados do mundo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ficará por dentro de todos os nossos vídeos e ainda nos ajudará a crescer no YouTube e a continuar produzindo mais vídeos como esse todos os dias. Contamos com você.